Cidade Ocidental é um dos municípios do entorno que mais recebeu recursos federais. Verbas para saúde, educação, infraestrutura e várias outras áreas vieram para auxiliar o governo municipal e trazer benefícios para os moradores. Mas o que é que determina isso? Como esses recursos são conquistados, quem de fato ajudou a cidade com emendas parlamentares, o mais importante, como essas verbas chegam aqui e quem a ajuda a trazer. Hoje vamos responder essas e outras questões. Eu sou o Felipe Chiavegato e esse é a Opinião em Destaque. Começa agora, Podcasts, Opinião em Destaque, análises de um ponto de vista diferente para você ficar bem informado. A apresentação, Felipe Chiavegato. Destaque Ocidental, na vanguarda da notícia. Muito bem, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Opinião em Destaque e hoje eu tenho a honra de ter como meu convidado para esse programa de estreia, para já dar sorte para um cara pé quente, o Robson Medeiros. O Robson é natural do Rio Grande do Norte, chegou na cidade depois de ter atuado na assessoria de vários deputados federais em Brasília e por aqui ele passou pela Secretaria de Convênio do governo Fábio Correia e fez parte de um recorde local, que foi a gestão que mais angariou recursos federais na história administrativa da cidade. Ele é advogado e continua aconselhando à distância o governo municipal. Hoje com um novo desafio, né, Robson? Que se lançou agora pré-candidato a vereador pelo PSC. Robson, seja bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Felipe, a todos que fazem o Destaque Ocidental pelo convite, né? Desejar sucesso para vocês, parabenizar pela iniciativa. E é isso aí, a gente deu nossa humilde contribuição aí durante o período que a gente fez parte da gestão Fábio Correia, colocando a Cidade Ocidental no patamar aí entre os primeiros municípios do estado de Goiás em termos de captação de recursos federais e também estadual. Não à toa, recentemente, como foi publicado em alguns órgãos de imprensa local, Cidade Ocidental em apenas 3 anos de governo da atual gestão angariou mais recursos do que as 2 últimas gestões juntas. Então estamos aí à disposição, você pode fazer suas perguntas, eu peço que pegue leve, tá? Vou tentar. E não me xingue. Xingar é nossa especialidade. Ô Robson, é o seguinte, você foi assessor parlamentar por mais de 12 anos na Câmara, não é isso? Com que deputado você trabalhou lá, qual era a sua função, o que você fazia lá? Isso, Felipe. Eu vim em 2006 da Paraíba para cá, a convite do deputado federal Padre Luiz Couto. Eu acho que na época era o único padre e deputado federal no Brasil. Você vê muito pastor, deputado, né? A bancada evangélica hoje é grande, mas deputado federal na época, assim, padre só tinha eles. Então foi um motivo de honra para mim. Eu fiquei lá 3 legislaturas, 12 anos trabalhando com ele. Na passada, agora ele se candidatou ao Senado na Paraíba, teve quase 800 mil votos, mas por pouco não chegou lá. E durante o período que a gente ficou no gabinete parlamentar, a gente inicialmente começou dando assessoria técnica mesmo, que era assessoria técnica legislativa, trabalhando com projetos de leis, proposições, e depois a gente assumiu a parte orçamentária, que é justamente essa parte que faz a captação de recursos, direcionamento de emendas, e nesse período tive a oportunidade de trabalhar com cerca de 200 municípios do estado da Paraíba. Lá são 223, mais de 90% dos municípios tem nosso dedinho lá, a gente ajudou a carregar recursos. E como é que você conheceu o deputado? Como é que vocês se conheceram? E como é que foi esse casamento feliz aí? Olha, eu acho que foi coisa de Deus, sabe? Porque foi assim... o cara é padre, né? Padre, Na época tem um movimento que eu acho que no Goiás também tem, surgiu o Fórum de Combate à Corrupção, FOCO. Várias entidades, CGU, TCU, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, OAB, se juntaram e formaram o Fórum Paraibano de Combate à Corrupção. A gente fez parte lá da primeira assembleia e com isso, nos primeiros meses de atuação do FOCO, a gente foi convidado para assumir a coordenação regional da entidade, lá no município que eu morava. Consegui lá uma estrutura de um escritório de advocacia de uma amiga nossa e com isso a gente passou a receber denúncias de vários municípios da região, porque lá assim, a região é composta por 5 municípios na época
onde eu morava, mas apenas um tinha comarca. Então as demais dependiam do mesmo juiz, do mesmo promotor. O nosso trabalho inicial era colher essas denúncias e encaminhar para o Ministério Público. Só que quando os vereadores começaram a procurar a gente, falava, doutor, na época, né? Doutor fulano lá é assessor jurídico da prefeitura. Mas como assim? O pai dele promotor. Aí chegava o outro vereador da oposição no município vizinho, orientava o parlamentar a procurar o Ministério Público, a mesma conversa. Não, o procurador, o assessor jurídico do município é filho do promotor, não adianta, a gente vai lá e ele engaveta. Com isso, em menos de um mês de funcionamento do foco lá na região, no dia de domingo saiu uma manchete lá no Correio da Paraíba, que é equivalente ao Correio Brasiliense daqui, a seguinte manchete: sociedade atende ao foco e denuncia até promotor. Aí, na primeira página, estava lá nossa foto estampada com o nosso trabalho e essa situação do promotor lá local. E o deputado, na época, uma das principais bandeiras do mandato dele, que ele estava terminando o primeiro mandato na Câmara Federal, era justamente combate à corrupção. Aí ele foi lá, fez questão de conhecer o nosso trabalho, foi aí que a gente se conheceu. E através daí também a gente recebeu o convite e ficamos aí mais de 12 anos trabalhando com ele. E aí você já iniciou com essa área de captação de recurso lá na Câmara? Não, isso que eu falei há pouco. A gente iniciou nessa parte de expediente. Fazer ofício, proposições e tal. Mas aí logo no primeiro ano surgiu a necessidade dessa assessoria especializada. Na época ninguém nasce aprendido, mas eu fui me capacitar e primeiro tive o voto de confiança do deputado, né, porque é uma área que o parlamentar passa 20 milhões de reais ano na mão dele. Então o parlamentar tem que ter alguém de extrema confiança para lidar com recursos. E modéstia à parte, a gente assumiu essa pasta, né, orçamentária. Até então, no primeiro ano, o próprio parlamentar perdeu muitos recursos e a partir daí a gente conseguiu executar todas as emendas dele. Agora, você com essa experiência, Robson, de captação de recursos, de emenda parlamentar, por que é que alguns municípios recebem mais e outros menos recursos assim? É conhecimento político? É porque o prefeito é mais bonito que o outro? O que determina isso aí? Olha, Felipe, é um conjunto. Primeiro você tem que ter articulação política, né? Primeiro você tem que ter articulação política e depois também você não pode ser um gestor que esteja frequentando as páginas policiais, envolvidos em denúncias de corrupção. Porque o parlamentar, quando ele vai destinar a emenda dele, ele está colocando ali a assinatura dele, o CPF dele. Se ele coloca para um município que ele sabe que o gestor tem tendência a desviar aquele recurso, ele não coloca. Não à toa, nessa gestão, na atual gestão Fábio Corrêa, a gente conseguiu emendas individuais, que são aquelas de execução obrigatória, de 23 parlamentares. Ou seja, 19 deputados federais da bancada do DF, Goiás, e 4 senadores, nesses últimos 3 anos, destinados a emendas para a cidade ocidental. Isso, parlamentares de mais de 10 partidos diferentes. Então, até outro dia eu estava vendo no grupo aí numa rede social, o pessoal questionando porque a Ocidental o prefeito não tinha deputado, pelo contrário. Nunca antes na história desse município recebeu tantas emendas e tantos parlamentares ao mesmo tempo. Pois é, e isso, como você disse, é uma questão de que o gestor tem uma certa responsabilidade, goza de um prestígio junto ao pessoal. E aí, o que me leva à próxima pergunta. E ter certidão também, né? E certidão, tem um nome limpo, né? Tem um nome limpo. A gente, no primeiro ano de gestão, quando o Fábio pegou o governo municipal, o município estava inadimplente, com o governo federal não conseguia captar esses recursos. A gente passou e teve que judicializar a causa, né? Obtivemos um liminar e hoje o Ocidental tem um nome limpo. Isso também é um pré-requisito. Quando o parlamentar vai destinar um recurso para o município, ele manda sua assessoria orçamentária, que esse trabalho eu fazia lá na Câmara Federal. Antes de destinar o recurso, eu ia olhar se o cara estava com o nome limpo, ver se o município não tinha nenhuma pendência. É exatamente isso que eu ia te falar. Você participou da comissão de transição depois do governo Gisele Araújo para o governo Fábio, né? E como é que estava? Como é que a Gisele entregou o governo para o Fábio? Como é que estava essa questão? Olha, é complicado, Felipe. Na época, assim, a gente ficou 3 meses, então logo que foi eleito, na semana seguinte o Fábio já estava indicando seus membros da comissão de transição, que isso é uma instrução normativa do TCM. Ele indicou 3 membros, a prefeita à época indicou 3 e a gente estava lá entre os 3 nomes indicados por ele. A gente ficou 3 meses trabalhando, levantando todos os contratos administrativos em vigor, levantando as despesas, receitas,
fazendo esse trabalho, né? Vendo como é que estava a questão das certidões, levantando os convênios, e muita coisa, pouca gente sabe, mas muitos convênios a gente conseguiu resgatar ele mesmo antes do Fábio assumir. No período de transição a gente já identificou algumas situações que estavam a perder recursos e acionamos aí os órgãos federais competentes e a gente conseguiu assegurar. A certidão, já falei, na época não tinha, a gente teve que fazer um trabalho, teve a questão que outro dia eu estava comentando, a gente foi no FNDE, a gente foi em cada órgão que tipo, o município tinha convênios, né? Chegamos no FNDE, a creche do Nápoles, por exemplo, estava lá com quase 90% de execução para o FNDE, que o município informou. A gente que é morador do município, a gente sabe que não condizia com a realidade. O município disse que estava 89%. Estava quase terminando 90%. A creche. Na época era 1 milhão e 100, tinha vindo aproximadamente 900 mil. E já tinha sido pago esse dinheiro. Aí quando veio a vistoria em loco, que a gente solicitou, foi um dos primeiros atos da gestão, o FNDE mandou aqui seus técnicos, chegou lá e constatou apenas 50 e pouco por cento de execução. Aí agora teve que onerar o município em aproximadamente 700 mil reais com recurso próprio para poder concluir a obra e entregar para a população. É triste, mas assim, ao mesmo tempo, a gente fica feliz porque sabe que todo investimento em educação, né, vai ter um retorno, está investindo no nosso futuro. Não é simplesmente gasto, é um investimento. E por falar naquela obra lá, o Robson, da creche ali do Araguari, teve outra do Ocidental, do Jardim ABC também. As obras, por que as obras ficam prontas? Tem muita gente falando, por que elas demoram prontas e acabaram calhando de muitas obras ficarem prontas agora, que é ano de eleição? As pessoas falam, está trabalhando porque é ano de eleição. É isso mesmo? O governante deixa para o ano de eleição ou ele tem que cumprir algumas normas de burocracia e tal e fica pronto logo agora? Cada ação, cada obra dessa, Felipe, tem uma sistemática diferente, dependendo do órgão. Essa do FNDE das creches especificamente, como eu te falei, antes mesmo do gestor assumir o mandato, a gente já estava trabalhando para assegurar esse recurso, retomar essa obra. Só que o FNDE ficou lá 2 anos, e a gente sabe que o nosso país, aí, os últimos 3 anos, teve instabilidade política, né? Em 2 anos, 3 presidentes praticamente. E se Deus quiser, vamos continuar essa instabilidade política, vamos tirar mais um aí, se Deus quiser. Mas... Só concluindo, aí essa do FNDE, especificamente, a gente estava lá trabalhando com ela desde o primeiro dia de gestão. Agora, recentemente, o ano passado, foi que o FNDE autorizou, porque uma estava abandonada e a outra paralisada, são situações distintas, né? Ele autorizou, mas desde que fosse com recurso próprio. O do Parque Nápoles. O do ABC, o prefeito está lá, a gestão está concluindo que deve ser já entregue semana que vem para a população, também com recurso próprio, mas na expectativa do FNDE ressarcir parte desse recurso, né? As demais situações, o Araguari, por exemplo, que é uma das grandes obras aí que já era outro recurso também que estava praticamente perdido, no início da gestão a gente resgatou, já foi feito o projeto executivo, já foi liberado mais de 300 mil reais para essa obra, no caso o projeto executivo. A obra foi licitada, já está licitada, foi entregue na Caixa. Quando veio o período de pandemia, do início do ano, simplesmente a Caixa não tem mais atendimento presencial e terceirizou o seu serviço. Ou seja, o nosso licitatório da obra do Araguari, que só falta isso, a Caixa dar o ok para poder autorizar o início de obra, está lá com um técnico lá terceirizado, que a gente não sabe nem quem é, que foi terceirizado, o cara trabalha em casa, e aguardando esse cidadão dar o ok na nossa licitação, para ver se seguiu as normas, que com certeza seguiu, para a gente poder dar início de obra. Ou seja, tem sempre uma questão burocrática a ser cumprida, ou às vezes você depende de outro órgão e tal, e aí as pessoas acabam falando. Tem muita gente, que aí eu queria entrar depois nesse assunto contigo, no assunto político, né? Que tem muita gente que pensa que fazer política é chegar e dar esse tipo de pancada, é falar que só tem obra. Ué, em ano eleitoral não pode fazer obra, senão vai ser eleitoreira? O prefeito Fábio foi muito feliz quando ele disse assim, obra eleitoreira não é a que a gente conclui ano de eleição. Obra eleitoreira é aquela que eu te prometo para ganhar seu voto e não entrego. Né? É verdade. Isso é a tal da obra eleitoreira. Por falar em obra, quais obras públicas estão em licitação hoje no município e quais já estão licitadas aguardando obra? Você tem mais ou menos um balanço disso aí? Oi, Felipe, que eu lembre agora, a gente tem a urbanização da Orla do Lago, a segunda etapa, que inclusive já está marcado para o dia 29/6 agora. É o lago de cima, aquele primeiro lago, né? Isso, já está marcado.
Ou seja, aliás, já está para finalizar, porque está no prazo de recurso. A gente tem também o complexo esportivo, que não vai ter a quadra coberta, ali no ginásio, do lado do ginásio de esporte, e a revitalização, que é aquela parte que pega desde o balão do Friburgo até a descida do lago, vai ser feito calçada ali, dos dois lados. Certo. Aí do balão do Friburgo até lá no posto do Araguari, indo sentido as casinhas do Nápoles e subindo ali a creche até chegar na GO 40, essa é a segunda etapa da revitalização, que também já está lá em licitação. Aguardando licitação, no caso. Araguari, como eu falei, a gente já foi licitado, está aguardando só a Caixa autorizar início de obras. A barragem do PA Cunha lá, ali era um problema de décadas, né? E agora a gente conseguiu R$500 mil, já iniciou obras, está lá. Colinas... Ali para as barragens, para as duas barragens. Para as barragens. Colina Verde, o recapeamento também já iniciou. As calçadas do Friburgo, muita gente questiona, deixou banana, não é isso, porque teve uma reprogramação e a Caixa também não analisou ainda. A gente está aguardando a Caixa dar o ok para poder retomar a obra. E, além disso, a questão financeira, para o Ministério liberar o recurso que não liberou a última parcela. Tem a Feira do ABC, que está aí praticamente concluída, vai ser entregue aí para a população nos últimos dias. E as galerias e águas pluviais do Mossoró, que vai contemplar aquela região do Remanso, vai ter pavimentação de ruas também. Então, o que eu lembro agora são essas. Tem a do hospital também. A do hospital já foi aberto o procedimento, mas devido à pandemia ela está suspensa. Porque a licitação do hospital, você sabe que ela é complexa, né? Tem que ter acompanhamento da Suvis e tudo mais. Mas ela já está, a gente está na expectativa que agora, no mês de julho, já dê início de obra. A legislação eleitoral, ela veda o gestor participar de inaugurações de obras públicas durante o período eleitoral. Mas nada impede que ele dê início a uma obra a cada dia. Exatamente. Até porque ele foi eleito e tem que estar trabalhando também. É claro, e tem sido feito. É porque eu acho que Cidade Ocidental, Robson, tem uma máxima, uma cultura de que em último ano o gestor para de trabalhar e vai pedir voto. E aí as pessoas... Eu acho que é tipo uma síndrome de Estocolmo mesmo. O cara quer que o gestor faça o errado porque é daquele jeito que ele aprendeu e tal. E aí está o Fábio tentando fazer essa questão aí. E aí acaba sendo atrapalhado por algumas pessoas que de fato têm objetivos políticos. E por falar em política, eu vou esquecer um pouco obra, licitação. E eu quero falar um pouco de você. Você aceitou aí o desafio de ser pré-candidato pelo PSC a vereador. Você já foi candidato a vereador aqui na cidade já, né? Isso, na eleição passada a gente colocou o nome à disposição do partido e na época eu fiquei na primeira suplência do partido. Que foi, a gente só elegeu lá, no caso, a vereadora Kedma Karen. Hoje a gente está no Partido Social Cristão, que é o 20, a gente colocou o nome à disposição e estamos aí. Se for aprovado na convenção, a gente pretende fazer um trabalho aí, modéstia à parte, durante o período que a gente trabalhou lá na Câmara Federal com processo legislativo e também por ser advogado, a gente entende um pouquinho de lei e uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer no nosso legislativo local é aperfeiçoar o nosso regimento interno, dando vez e voz ao cidadão, dentre outras iniciativas, e também a lei orgânica do município, que ambos estão defasados. Robson, você enquanto político, enquanto ator político e enquanto cidadão, você vê que o eleitorado de Cidade Ocidental, ele deu uma evoluída, ele deu uma amadurecida, porque antigamente bastava você ser popular. Você conhecia muita gente e tudo mais, você era bem votado, isso ali para os idos de 90 e pouco, porque a gente via isso acontecendo aqui. Hoje, o que você acha que um candidato precisa ter para ser, primeiro, bem votado e segundo, para ser um bom vereador? Olha, Felipe, não só a Cidade Ocidental, você vê que o eleitorado, a nível inclusive nacional, ele tem evoluído um pouco. Você pode até questionar, mas eu não vou falar, não sei. Na última eleição, a burrada que fizeram nas urnas, né? Mas ali a gente entende que foi também o eleitorado querendo colocar algo novo lá, né? Porque ele foi com o discurso do novo e agora está se mostrando que, na verdade, as práticas que ele está usando são as mesmas que o pessoal sempre usou. Não, tinha gente, inclusive, que falava assim, ele está falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas é só para ganhar voto. Não. Infelizmente, tudo que ele falou que ia fazer na campanha,
ele está fazendo hoje. Então, uma coisa a gente pode dizer, verdade, ele não mentiu. Aí voltando para a situação local. Primeiro, você quando coloca o nome à disposição para servir a sua população, você tem que se sentir ou então procurar se capacitar, né? Para chegar lá, não ser aquele vereador lagartixa que fica só balançando a cabeça. Você sabe que existe muito mas isso. Tem um monte, rapaz. Então eu vejo que a população do Estado Ocidental hoje ela almeja por novidades no legislativo local, né? Porque não todos, tem bons vereadores, tem alguns parlamentares atuantes, mas tem uns também que você sabe que a decepção deixa muito a desejar. A gente espera que, de fato, nesse pleito agora de 2020, se é que 2020 vai ter eleição, a população reflita bem, lembre-se do passado recente da história do município, né, para poder escolher seus governantes ali, seus representantes e depois não se decepcionar. Por falar em eleição, você falou que em 2020, se tiver eleição, o que você acha que vai ser feito aí em relação ao calendário eleitoral? Você acha que vai adiar? Porque a gente tem um problema da pandemia, que tem prejudicado, acredito que tenha prejudicado até essa captação de recursos no governo federal, né? E agora com a eleição, o que você acha que vai acontecer? Você acha que adia? O Barroso agora, o presidente do TSE, colocou ali uma janela entre 15 de novembro e 20 de dezembro para tentar decidir. O Senado agora aprovou para novembro, né? Você acha que mantém? Você acha que na Câmara vai... Enfim, quando é que a gente vai votar, segundo o seu conhecimento aí? Olha, Felipe, assim, se dependesse de mim, esse ano não teria eleição. Já quem me pergunta a minha opinião, eu falo que nesse momento de pandemia tem que ser a vida humana em primeiro lugar. Né? Claro, depois a gente vai pensar em questões eleitorais. Mas aí tem essa discussão, o Senado Federal essa semana aprovou para adiar o pleito para o dia 15 de novembro, primeiro turno, no caso ocidental, que não tem segundo turno, e nas cidades sem segundo turno, dia 29 de novembro. Ou seja, você está mexendo na Constituição, que é um processo legislativo complexo, para adiar a eleição por apenas um mês. Eu não acho que isso resolve o problema. Mas, enfim, foi aprovado no Senado, chegou na Câmara. Na Câmara dos Deputados, a gente já tem visto aí que não há consenso, né? Tem uma parte de alguns dos parlamentares que querem prorrogar os atuais mandatos de prefeitos e vereadores para unificar a eleição lá em 2022, sem reeleição. E tem outra parte que quer seguir esse entendimento lá que foi aprovado no Senado, porque qualquer alteração que seja feita na data de votação da eleição tem que passar pelo Congresso Nacional. Muita gente pensa que é a Justiça Eleitoral, o TSE, mas não é o TSE. Tem que ser os nossos deputados e senadores que vão decidir sobre isso aí. Mas se dependesse de mim, como já foi dito, não teria eleição esse ano. Pois é, em Cidade Ocidental a gente está vendo que essa briga pelo poder aí, ela já está chegando a ficar desleal, né? E aí, Robson, o que leva... Você acha que uma pessoa que ataca, uma pessoa que tenta denegrir e tal, é o quê? É falta de proposta, afinal? Olha, Felipe, é o seguinte, primeiro você não joga pedras na árvore que não dá frutos, né? A gente vê, como você falou, e tem uma galera aí do passado, mais conhecida como a turma do atraso, que estão loucos, desesperados para voltar a tomar o poder, simplesmente pelo poder. Porque se você pegar, por exemplo, a lista do TCM, que é a chamada lista dos fichas sujas, dos prefeitos, vereadores, secretários, algumas autoridades que já tiveram contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas dos Municípios, você vai ver que Cidade Ocidental é um dos municípios do estado de Goiás que tem mais pessoas lá. Acho que aproximadamente 20. Então essa galera que já teve ali suas contas reprovadas pelo TCM, contas julgadas irregulares pelo TCU, dezenas de processos na justiça, tem gente aí respondendo por corrupção, outros por estelionato, e assim por diante, eles estão se juntando, né, pelo menos é o que a gente está vendo nas redes sociais locais, e juntando forças para tentar chegar ao poder novamente a todo custo, e custe o que custar. Então cabe ao cidadão fazer esse discernimento, né, ver o que foi feito. Eu tenho orgulho de ter feito parte de uma gestão que você chega hoje, ele está no último ano de mandato, né, do atual mandato, e não tem nenhuma denúncia de corrupção por parte do Ministério Público, por TCM, não tem nenhuma condenação
ficha limpa, se você puxar as certidões dele vão sair todas. Então havia tempo que a gente não via isso na história da cidade ocidental. Você lembra bem que tá doido. Nas últimas gestões aí era páginas, capa de jornal quase toda semana. Ontem eu trabalhando, puxando umas coisas antigas, eu me lembrei de coisas que eu já tinha até esquecido, mas a internet está aí, né, Rob? Você não deixa essas coisas morrerem e o eleitor responsável, claro, que vai dar uma consultada. Você falou novamente do Fábio, eu vejo que você tem uma admiração interessante pelo Fábio. Agora, o plano de governo dele, como ele não teve denúncia de corrupção, ele foi eleito dentro de uma chapa limpa e tudo mais. Agora, ele cumpriu o plano de governo porque, como você falou, nunca na história do município a gente teve um governo que passou pelo menos os 3 primeiros anos sem denúncia de corrupção. E a gente nunca teve um governo que tenha cumprido o plano de governo. Pelo menos 20% dele. Fábio hoje cumpriu? Eu até aconselho, Felipe, eu sempre fiz isso como cidadão, antes de votar, procurar saber quem é o meu candidato e saber das propostas dele, né? Quando eu resolvi apoiar o Fábio lá atrás, na eleição dele, eu vi que teve um candidato que apresentou o plano de governo, tinha 1 página. Outro apresentou, tinha 2 ou 3 páginas. O plano de governo do Fábio e Lula, eles tinham, eu lembro até hoje, 17 páginas. Quase 20 páginas de proposta. Lá eles falavam o seguinte, basicamente, que eu lembro agora. Eles falavam que ia concluir as obras paralisadas, ou melhor, abandonadas. Aí incluísse as 2 creches, Centro de Convivência do Idoso, e as UBS aqui da SQ10 e a do Jardim ABC também. Isso está lá no plano de governo para quem quiser ver, e ele cumpriu. Né? Você pode pegar também que a questão do raio-x, foi uma promessa de campanha, o raio-x está no hospital funcionando. Você pode, o COD, a implantação do Centro de Operações de Divisa lá no Jardim ABC, aquilo ali caiu do céu? Não, lá no plano de governo foi planejado, estava lá. Você pega, por exemplo, o Centro de Educação Infantil, até então na história da cidade central não tinha. Hoje são milhares de crianças atendidas no nosso município. Inclusive com o Centro de Educação para Crianças especiais. Isso, né? Especiais. Você pega a questão da Guarda Municipal, foi lá, implantou, está fortalecendo a Guarda Municipal. Outras situações tem lá no plano de governo, aquisição de novas ambulâncias, micro-ônibus, mais equipe de saúde da família, especialidades médicas. Você chega hoje no hospital da cidade, ou seja, ou no posto da unidade básica de saúde, você acha várias especialidades. Ali no centro de saúde, por exemplo, lá da prefeitura, lá, salvo engano, tem mais de 10 especialidades médicas. E isso até então não tinha. Você sabe que você chegava no hospital, sequer tinha médico na gestão passada. Isso é bem recente. Aí a gente já pula para a questão, por exemplo, das vagas nas escolas. Você lembra bem que na gestão passada, os pais de família passavam 2, 3 noites dormindo na fila. Para poder conseguir uma vaga para o seu filho e sequer, em muitos dos casos, tinha que ir no Ministério Público para poder garantir algo que é garantido por lei, né? Está na Constituição. Seria direito líquido. Hoje a gente, por ano, aí aumenta mais de 1.000 vagas na rede pública municipal de ensino e não faltou vaga para ninguém. Então, o que eu lembro agora, mas tem várias outras situações que foi prometido e que foi cumprido. Eu acho que mais ou menos 80% a 90% do que foi prometido no plano de governo Fábio Lula foi cumprido. Então, recomendo que o eleitor, na hora de depositar o voto na urna, nessa eleição municipal, ele olhe, veja quem são os candidatos, veja a vida pregressa de cada um, veja, por exemplo, avalie a gestão atual para ver se de fato ele merece mais um voto de confiança, né? Olhe o plano de governo lá, o que ele prometeu, vê o que é que ele fez, o que ele deixou a desejar. Então, para aí você fazer um juízo de valor. E também, eu acho que ajuda bastante, o Robson, é avaliar o caráter da pessoa. Que como minha avó dizia, minha avó é o seguinte, ela sempre te tratava bem. Mas se ela batesse o olho num peão e ela não gostasse daquele cara, meu amigo, não adianta. Aí eu conversava, meu filho, eu sinto o caráter das pessoas de olhar para ela. E muita gente, às vezes a gente tenta até se enganar. Você fala, não, esse cara deve ser gente boa e deixa eu me enganar um pouquinho com ele. Só que o que cobra lá na frente, o preço é alto, né, Claro. O Robson. E a gente tentando reerguer uma cidade, desenvolver uma cidade. Então, você pegar tudo que foi feito até hoje e jogar na mão de uma pessoa que não vai dar conta, tira pela vida pessoal da pessoa. Como é que a pessoa é num negócio, ou como funcionário, ou como servidor? Ela dá conta da vida dela? Bom, se ela der conta, capaz que ela dê conta do município. Agora, se ela não dá conta, é melhor nem insistir, né? Robson, quero agradecer a sua presença aqui.
Muito obrigado, nosso tempo é curto e eu queria deixar esse espaço aqui para você fazer suas considerações, o que você quiser, o espaço está aberto aí para você, fica à vontade. Felipe, eu que agradeço a você, a todos que faz o Destaque Ocidental. É algo novo, né? O podcast hoje, você pega, nos Estados Unidos, por exemplo, já virou febre. No Brasil, ele é recente, mas os grandes meios de comunicação, você pega um G1 da vida, CBN, todos já estão trabalhando com o podcast. Então, Cidade Ocidental é carente. A gente sabe que tem muitos pseudo-jornalistas, né? Tem muitos, todo mundo hoje tem uma página no Facebook que fala acha que é jornalista, mas aí eu acompanho o seu trabalho, admiro você e mais uma vez parabenizo por essa iniciativa. Algo novo que com certeza vai fazer a diferença no nosso município, vai levar a informação com qualidade para aquelas pessoas que precisam até para se informar, ou até mesmo aqueles que desinformados, que se informam através de fake news em grupos de WhatsApp. Então eu creio que esse projeto ele é promissor, tem tudo para dar certo e agradeço a todos que estão nos ouvindo nesse momento e estamos aí à disposição para cada vez mais estar contribuindo aí com o nosso município, porque você sabe que eu não sou daqui, sou nordestino. Apesar que minha família, eu tenho um tio, irmão da minha mãe, que é pioneiro na cidade, foi eleito vereador na primeira legislatura, Inácio Medeiros, para quem não sabe. Ah, é, rapaz? Olha aí. A gente tem nossa família tem uma raiz aqui no município. Mas uma vez eu escutei uma frase, li, não lembro onde foi, mas eles falavam o seguinte, mais ou menos assim, que homem é o homem que não consegue contribuir com sua própria comunidade. Então eu levei isso comigo e eu tenho esse sonho de estar aí, poder estar ajudando ao desenvolvimento do nosso município cada vez mais. Pode contar comigo. E com certeza a cidade vai reconhecer isso. Então, obrigado ao Robson. Pessoal gostou, Robson. Você também. Você gostou dessa entrevista, você gostou do nosso podcast, você que está ouvindo. Compartilha, convida as pessoas, porque esse canal de comunicação a gente criou para informar cada vez melhor você, cada vez melhor todo cidadão de Cidade Ocidental e os moradores. E peço que você compartilhe. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.